Oi pessoal, aqui é a Carol do Livroteca com Chá e hoje eu venho trazer uma resenha pra vocês que já faz um tempinho que eu estou prometendo trazer aqui e hoje finalmente vai acontecer. Mas antes de começar essa resenha, eu gostaria de alertar vocês que é um vídeo sobre um livro que eu li recentemente, que eu prometi em alguns vídeos anteriores a esse, que eu iria trazer essa resenha, porque realmente é muito importante trazer esse tema aqui pro canal e também pra nossa vida. É realmente uma história e uma situação bem delicada, mas que infelizmente acontece nos dias de hoje, principalmente em ambiente escolar, ambiente até familiar, mas é isso, tá, gente? Mais detalhes eu vou estar falando no decorrer da resenha. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal e já visualizaram e já viram outros vídeos e gostaram do meu conteúdo, peço que se inscrevam, que ativem o sininho para estar recebendo a notificação assim que eu soltar um vídeo novo aqui no canal, aqui no YouTube. Então, pessoal, antes de começar a resenha, eu gostaria de deixar aqui bem informadinho pra vocês que se trata de um livro muito pesado, um livro extremamente delicado para estar conversando sobre ele. Então, eu acho interessante deixar aqui de antemão, né, antes de iniciar já a nossa conversa, que para pessoas que sofrem algum tipo de gatilho, esse vídeo não vai ser bom. Ou este tipo de livro, ou esse tipo de literatura não será bom para você. Então, eu vou colocar aqui do ladinho, aqui nesse espacinho, nesse vão, todas as informações, a classificação de tudo que está incluído dentro dessa história. Se você se enquadra em algum desses tipos de gatilho, peço encarecidamente que não vejam esse vídeo. Claro que eu não vou falar, não vou dar spoilers sobre ele, mas algum tema, alguma palavra, alguma semelhança, claro que possa vir a acontecer, né? Sofrem algum tipo de gatilho ou já passaram por esse tipo de desconforto, eu peço que não visualizem esse vídeo, porque a história é muito triste, a história realmente é um pouco pesada, um pouco não, muito pesada, e é isso, tá, gente? Então, sem mais delongas, né, a gente vai começar. Eu já prometi pra vocês, há uns vídeos anteriores a esse, que eu iria trazer esse tipo de resenha, eu não me lembro, gente, minha cabeça tá muito ovada, mas eu não me lembro se eu li esse livro em outubro ou em setembro. Eu acho que foi em setembro. Mas eu acho que foi em setembro. Então, enfim, que é o Minha Sombria Vanessa. Tá, eu vou deixar aqui pra vocês. Esse livro aqui, eu adquiri ele com uma amiga minha, eu acho que eu paguei R$ 10 nele. Então, que no caso é muito barato, porque ela vendeu vários livros pra mim, acho que foi uns 16 livros, e ela vendeu a todos por R$ 10, assim, foi uma coisa muito... Foi bem significativo pra mim, né, gente? Quem é que não quer pegar... Quem é que não quer garimpar livros, assim, bons e que esteja num precinho ótimo, né? Mas esse livro aqui, eu até vi a resenha dessa minha amiga, porque ela também tem canal aqui no YouTube, faz bastante tempinho que ela não grava mais. Mas ela falou sobre esse livro e eu fiquei bem curiosa pra saber, bem interessada. E quando ela botou pra venda, eu realmente quis adquirir, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades da vida. Então, esse livro, ele fala da Vanessa, obviamente. É uma menina que começa a história dos seus 13 para 15 anos. O início da história, ela sai de sua casa para estudar num colégio, digamos que interno, né? Lá nos Estados Unidos. Eu não vou falar assim, gente, a minha cabeça, ela tá muito, muito, muito fraca. Não sei se é os hormônios da gestação, não sei se é a diminuição de hormônios pós-cirurgia, não sei o que está acontecendo comigo. Mas também esses assuntos não é pro vídeo, mas é só pra informar que é porque a minha memória já não era boa e agora tá pior, piorou de vez. Então, assim, alguns detalhes do livro, já faz 2 meses que eu li alguns detalhes do livro, assim, bem pertinentes, eu não vou estar lembrando pra estar trazendo aqui pra vocês, mas eu vou contar a história meio por cima e vou estar dando meu posicionamento. Acontece que a Vanessa, ela sai da sua casa, ela tem a mãe e o pai, e ela sai da sua casa pra estudar por 2 anos, até a formação dela, num colégio meio que, se digamos, interno. E ela vai passar a estudar nesse colégio. E ali naquele colégio, claro, ela vai ter várias amizades, né, com pessoas, com adolescentes da idade dela, e ela, enfim,
escolhe fazer uma matéria. Aí ali ela conhece o professor, né, da matéria que ela vai ter no decorrer do ano. E é ali que começa a nossa história, né? O livro é narrado em primeira pessoa. Eu não lembro se também tem a narração do próprio professor dela ou de outros personagens, mas eu acredito que não. Só que a história também, ela tem aquela narrativa de tempos, né? Tem aquele corte de tempos. Entre 2006 e 2017, então ela vai estar contando a história dela em 2017, lembrando da época dela, quando ela tinha 13 para 16 anos, né? 13, 14, 15, 16 anos. Então, assim, essa história, quando ela começa a ter essas aulas, ela gosta do professor, né? Como todo aluno, e vai ter um tempo, vai ter um momento. Ela vai contando ali a narrativa dela sobre o que ela pensa, sobre. A narrativa dela é mais um pensamento de uma adolescente, né? Como a gente foi também um dia, né, gente? Que já passou muito tempo. Mas. Então é os mesmos pensamentos. Esse tipo de livro ele traz uma narrativa que faz a gente relembrar alguns pontos que a gente também passa na vida, amores platônicos de adolescência, desentendimento, descobrimento do próprio corpo, descobrimento da própria mente, de tudo que a gente gosta, não gosta, da nossa própria opinião, porque adolescente sim tem uma opinião muito, muito firme, formada, e a gente precisa respeitar isso. Agora que a gente é adulto, a gente sabe que criança e adolescente tem também a sua opinião própria, tem direito também a escolher, tem direito a errar, e estamos aqui adultos, pais e mães, para ajudar nisso, né, gente? Então, assim, acontece que ela conhece esse professor e ela vai tendo aulas com esse professor e ela se interessa, na narração, ela se interessa por esse professor. E esse professor, ele dá alguns toques de que ele também está se envolvendo. Mas é um envolvimento, gente, primeiramente de aluno e professor. Acredito que seja, assim, da visão dele, primeiramente, foi ele conseguia, assim, pelo que eu percebi, ele conseguia visualizar o interesse dela em questão aos estudos, tal. Mas, esse ponto que eu quero deixar bem claro, que é só primeiramente, tá? Primeiramente. E ela, como é uma adolescente que tudo ainda está se formando, nada é muito claro ainda, como a gente já foi também, nada é muito explícito, a gente não tem aquela experiência de vida para saber se a pessoa, né, se o indivíduo adulto, por que ele está agindo dessa forma, ela começa a se questionar, né, o que realmente ela está sentindo e o que realmente ela está tentando transparecer para esse professor e o que o professor está dando em retorno para ela. Acontece que tem um momento que os sentimentos e o desenvolvimento todo da história vai ter um momento que esse tipo de encontros de mentalidade, esse tipo de informação, elas se colidem e vai ter uma cena que vai acontecer, que ele vai se declarar para ela na sala de aula. Então ali vai acontecer muita coisa, e ele é um professor que deve ter uns 30 e poucos anos, e ela tem 14 anos. Então assim, ali já há uma problemática, né? Ali já vem toda uma problemática. Mas a história, assim, quando já começa esse tema e essa abordagem, já logo em seguida a gente já pensa, nossa, isso é nojento, isso né, isso é crime, claro, mas isso eu não vou aguentar ler. Só que a escrita ela é tão boa que ela traz uma percepção interna da aluna, interna da Vanessa, né? E ela começa a se questionar e a gente vai se envolvendo na história porque a gente quer saber o que ela está entendendo dela mesma e o que ela está entendendo do momento, da situação, daquela relação entre os dois. Então, assim, vários momentos ela se questiona do porquê que ela está sentindo isso e do porquê que também ele está fazendo isso com ela. Só que assim, no primeiro momento, ele é muito amoroso, ele é muito carinhoso, ele é muito atencioso e ele não deixa transparecer nada, ele quer deixar tudo a pratos, ele quer deixar tudo a mesa aberta, a mesa posta para que ela escolha, né? Para que ela, entre aspas, ela escolha o que ela realmente quer fazer. E só que a gente sabe, hoje adulta, a gente sabe que não é bem dessa forma, né? É uma forma de conquistar, é uma forma de interagir, é uma forma de não coagir e não amedrontar logo de primeira percepção. É da mesma maneira quando a gente quer cativar uma criança, a gente vai com sapatinho de algodão. E ele foi dessa forma. Só que a narrativa que a Vanessa traz aqui, ela traz o pensamento dela
de adolescente. E a gente entende perfeitamente que uma adolescente, uma criança, ela não vai ter essa segurança toda, essa percepção e essa experiência do que uma pessoa adulta está fazendo com ela, né? Está abordando ela, está tendo esse tipo de invasão. Mas depois, na narrativa, quando já nos tempos atuais, que ela já tem acho que 26 anos, se eu não me engano. Gente, se vocês lerem esse livro e as idades não baterem com o que eu digo, é porque realmente a minha memória está muito ruim. Mas eu acredito que seja uns 26 anos, quando ela já está no tempo atual, a gente começa a perceber aí que tem o erro, né? Por quê? Além do erro do passado, que ela vai ter várias cenas explícitas dos dois, tanto ela sendo menor de idade, quando ele sendo adulto, a escola vai descobrir esse relacionamento deles, ela vai ser convidada a se retirar da escola e fazer um pronunciamento público de que ela que inventou toda a história do relacionamento deles, porque ela gostava do professor, então ela é como se ela tivesse mentido que ela estava tendo relação com eles, né, algum tipo de relacionamento com ele. Ele induz ela a fazer isso, em todo momento em sapatinhos de algodão ele induz, ele entra na cabeça dela, faz com que ela esteja errada, com que ela perceba que ele não pode ser afetado, porque ele é o professor, porque se acontecer alguma coisa com ele vai perder tudo, e principalmente ela nunca mais vai ter nenhum tipo de escola que ela vai poder se matricular para estudar, a vida dela vai acabar. Então ele coloca realmente, literalmente isso na cabeça dela com essas palavras. Então assim, ele amedronta ela, só que é de uma forma assim tão passiva que ela vai se alimentando com aquilo, né? E vai passando o tempo e ela cresce e ainda continua tendo contato com ele. Claro que com o passar dos anos ele vai se afastando um pouco dela, né? Porque obviamente ela já está uma adulta, né? E para uma pessoa que tenha relações afetivas com crianças, obviamente uma pessoa que ela vira adulta já não é mais interessante, né? Se é que vocês consigam me entender, para eu não falar a palavra aqui tão explícito e o vídeo nem soltar, né? E o vídeo nem ir pra frente. Na fase adulta dela, o que eu acho interessante pontuar, que eu acredito que seja a parte mais importante. Não que todo abuso, todo relacionamento entre aluno e professor não seja cruel, não seja pesado, mas eu que me interesso muito com a mente humana, eu consigo entender que na fase adulta ela não amadureceu a cabeça dela, ela ainda permaneceu com aquele pensamento de que ele é o bonzinho e que ela se deixou se interessar, ela que induziu ele a fazer aquele erro, e toda a narrativa sensível dela é muito interessante nesse livro, porque a todo momento as pessoas perguntam, né? Claro que essa história do relacionamento foi à toa, e daí acontece que outras meninas da mesma faixa etária que ela naquela época vão denunciar ele sobre o mesmo problema, e ela não quer, ela se defende ela internamente, mas para o público, para as outras pessoas, ela não quer colocar a culpa nele, ela não quer fazer com que ele pague por nada, porque ela entende que ele não fez nada, que foi um relacionamento amoroso, que foi o primeiro amor dela. E, gente, é um tipo de pensamento que a gente vai lendo, a gente vai corroendo, sabe? E a gente vai se indignando no decorrer da história, que é isso que faz a história ficar boa. E daí a gente para pra pensar que acontece isso nos dias de hoje. Quantas meninas, né, de 12, 13 anos se apaixonam, então aquela paixonite platônica pelos professores, que é normal, é um sentimento normal, é um adulto que está acolhendo ela, que está dando atenção, muitas vezes dentro de casa não tem essa atenção, que também no livro é abordado isso, porque os pais são totalmente negligentes em questão a tudo isso. Tem um momento que a mãe dela descobre que realmente, de fato, eles tiveram um relacionamento, e eu como mãe, eu olhei assim, poxa, mas mãe, vamos abrir a cabeça, sua filha foi abusada, sua filha sofreu um abuso dentro da escola, sua filha... Meu Deus! E ela, minha filha, tá, fala pra mim, ela dá um curto-circuito ali na hora, mas depois passa o tempo, ela esquece e não vai atrás, ela sabe que a filha dela foi injustiçada no colégio anterior, e mesmo se ela não faz nada, e mesmo assim ela... Gente, é uma negligência total. Então, a maioria dos casos, não colocando totalmente culpa nas costas dos pais e defendendo o negligente, defendendo o abusador. Mas a cabeça da criança ela tem que estar muito moldada dentro de casa, no ambiente familiar,
porque é no ambiente familiar que a gente entende e que a gente vai aprender a se defender lá na rua, é fato. Isso não é dever de professor na escola, esse é um caso, né, gente? Isso não é dever de outros tipos de parente, é de pai e mãe. Cuidem de suas crianças, cuidem de suas filhas, dos seus filhos também, porque é extremamente importante a gente conversar com os filhos, saberem o que está acontecendo dentro da sala de aula, saber o que eles estão sentindo, serem amigos dos seus filhos, porque esses pais da Vanessa, gente, foram totalmente negligentes. O pai dela mesmo, a mãe pior ainda, né, que deveria ser a melhor amiga dela, meu Deus, não tem nem explicação. E quando ela cresce, ela vem com esse pensamento, porque ela não teve esse raciocínio lógico, ela não teve esse amadurecimento. Então, totalmente ela vem trazendo, e toda a vida ela vem trazendo esse mesmo pensamento. Até que tem um ponto que tem uma outra pessoa que também foi abusada pelo abusador. Olha, gente, que também sofreu esse mesmo tipo de abuso pela própria pessoa, pelo mesmo professor. E ela entra em contato com a Vanessa, né, através de um e-mail para tentar colher algumas informações com a Vanessa, porque todo mundo sabia que a Vanessa tinha um relacionamento com esse professor, mas é aquela coisa, todo mundo sabia, mas não tinha certeza. E a Vanessa meio que quer tirar o corpinho dela fora, e daí que ela começa a modificar o pensamento dela. Ela começa a ter aquele tipo, na história, o tipo de narrativa muda, né, a chave vira. Como se, vamos se dizer assim, a chave na cabecinha dela vira. E ela começa a perceber o que realmente era. Só que assim, esse livro ele é tão importante, ele é tão... Gente, ele é magnífico que você entra na cabeça da Vanessa, você entra na mentalidade dela e a gente percebe como o ser humano é cheio de bloqueios, como a gente cria histórias e como a nossa própria cabeça, a nossa própria mente, ela cria um emaranhado de coisas para se autodefender. E é nesse tipo de livro que a gente entende que a Vanessa, mesmo ela querendo culpar ele lá na razão dela, a razão dizia que ele era culpado, mas a cabeça dela criou tanto emaranhado de bloqueios, de assim, traumas que ela mesma não sabia que tinha, que ela tentava trazer uma justificativa. É assim, ó, é aquela coisa igual quando a gente vê um desenho animado que tem um anjinho do lado e um diabinho do outro. É aquela mesma coisa, ela tá tentando entrar pelo caminho correto e certo pra ela esclarecer na vida dela, clarear a mente dela pelo correto, que realmente ela foi abusada, que realmente foi um relacionamento abusivo, mas tem aquele diabinho que ainda fala assim, não, ele também é tão inocente quanto você, ele também se envolveu inocentemente, ele não é dessa forma. Então, assim, ela vem trazendo, assim, gente, ela vem trazendo, assim, muita coisa. E o que eu paro pra perceber nesse livro, que às vezes tem muitos bloqueios emocionais em adultos que sofreram esse tipo de abuso e eles pensam da mesma forma. Sabe? Por isso que tem muitos casos que muitas mulheres não denunciam, que muitas mulheres têm outros tipos de traumas, fobias, justamente por causa disso, elas não se esclarecem, elas não conseguem soltar pra fora, elas não conseguem entender, elas se autocondenam como se uma criança de 13 anos tivesse culpa que um homem, um adulto de 40 fosse abusar dela, como se a pessoa, a vítima, tivesse culpa em algum momento pelo abusador fazer aquele tipo de coisa, gente. Não tem culpa, não é a culpa da criança, não é a culpa da vítima. Sempre vai ser do abusador, sempre vai ser, sempre. E daí, no caso que a gente possa trazer o porquê que ele era assim, não traz claramente nesse livro a parte do abusador, a justificativa, como se tivesse alguma justificativa. Não traz esse tipo de parte, porque eu acredito que a autora, ela quis realmente só trazer essa parte mesmo da Vanessa. Ela quis trazer o que acontece na cabeça da vítima. E que eu acho muito importante, porque trazendo o lado do abusador, talvez possa, de uma forma, eu sei que a escrita dela foi magnífica, mas possa trazer uma outra pauta que alguém possa visualizar e ver, não, gente, estão romantizando isso aí. E é importante trazer, só que neste livro só coube a parte da Vanessa, e o que eu acho extremamente importante.
É a mesma coisa dizer assim, deixa a parte do abusador para outra história, né? Para outra história. Que tem outros livros também que trazem esse tipo de abordagem. E voltando ao caso da Vanessa. No final do livro, eu acredito assim, acontece uma coisa que eu não esperava. Porque quando a gente passa por essa história toda, a gente quer assim, o abusador ele vai pagar por aquilo. Não vou dar spoiler nenhum, mas é uma coisa que eu não esperava, é uma coisa que não aqueceu o meu coração, é uma coisa que me indignou de uma forma ou outra. E ele, querendo ou não vou falar o que aconteceu com o abusador, mas querendo ou não, ele não foi... ele não pagou pelo que ele fez. Então, assim, o final dele eu gostei, maravilhoso. Eu não trocaria, porque é o que deu a cerejinha do bolo. Pra fechar com toda a tristeza que é a história, né? Mas é uma coisa que nenhum leitor quer que aconteça. É uma coisa porque o leitor, ele quer um final feliz, a pessoa se encontrar, a pessoa ser feliz para sempre, o abusador ir pra cadeia e acontecer essas coisas, né? Não sei o que eu posso falar mais, porque senão eu vou entrar em spoiler, então, mas gostei do final, só que não era o que eu esperava, sabe? Não sei se vocês conseguem entender. Gostei, mas não era o que eu esperava. E talvez não é o que a maioria dos leitores esperavam, mas foi bom, assim. Foi uma história, foi um final legal. E que bom que ela se encontrou depois no final, assim, que ela se encontrou com ela mesma. Mas foi difícil. Foi um emaranhado de coisa, como eu já falei. E para uma pessoa sair daquela situação é muito complicado, tem que ter muita ajuda. Por isso que eu falo, gente, não desmerecem. E por isso que eu sempre falo, não deixem de procurar ajuda em qualquer vírgula que vocês acham na vida de vocês que está fora do plumo. Não deixem de procurar terapia, não deixem de procurar psicólogo, médico, né, profissionais da área assim, que trabalham com a mente humana, porque é pesado, gente, é pesado esse tipo de situação, traz pra vida inteira, modifica totalmente a personalidade de uma pessoa, modifica totalmente a vida, muda a vida da pessoa, tira toda a inocência de uma criança. É complicado, tá? É muito complicado. Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar aqui pra vocês. Não sei se eu consegui ser tão explícita quanto a história, mas eu super recomendo, tá? Super recomendo a história, super recomendo a autora. Eu vou falar aqui um pouquinho, era pra eu ter falado antes, né? Mas a autora é a Kate Elizabeth Russell. Ela nasceu e cresceu em Maine, que eu acredito que é onde se passa a história, nos Estados Unidos. Ela tem doutorado em escrita criativa pela Universidade do Kansas e mestrado em Belas Artes pela Indiana University. Não sei se é assim que fala, mas deve ser. Ó, essa é a autora. Não li mais nada dela, nem sei se ela tem alguma outra história para nos assombrar. Mas aí está o ponto do porquê ela nos pega de jeito. Por que ela entra na nossa mente. Ela é uma pessoa formada, gente, em escrita criativa. Então, doutorada, né, gente? Então ela sabe do que ela tá fazendo. Então, por isso que o negócio pega aqui, né? Então, assim, gente, eu gostaria de deixar essa indicação pra vocês. Não é para todas as pessoas, como eu informei lá no início do vídeo. Não se trata de uma história de amor de momento algum. Vocês vão sentir isso no decorrer da história, que em alguns momentos da parte do relacionamento deles não tem nada de romance, não tem nada de amor, não tem nada assim, nada. Vocês vão, de certa forma, se enojar em alguns pontos, mas a história, ela necessita disso, pra gente entender um pouco da história da Vanessa. E é essa indicação que eu quero deixar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da resenha. Não costumo trazer muitas resenhas desse âmbito aqui, porque é pesado, é muito pesado trazer e falar sobre isso abertamente. Não é uma coisa que eu passei, graças a Deus, mas eu me coloco no lugar de algumas pessoas. Já trabalhei com bloqueios emocionais, né, com a área que eu sou formada, que é a hipnoterapia, e é complicado, né, então é bem complicado, tá, gente? Mas é isso, essa é a recomendação. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquecem de deixar o like de vocês. Gente, meus vídeos estão sendo flopados porque quase não tem like, quase não tem visualização, mas a gente continua aqui firme e forte e vamos pra batalha, né? Um dia a gente chega lá no topo.
E é isso, tá, gente? Não esquecem de interagir aqui com a gente. Se vocês quiserem também deixar algum comentário, alguma coisa, se vocês já leram esse livro, se vocês concordam comigo ou não, podem deixar aqui no comentário. Se quiserem pontuar alguma outra parte que eu esqueci de falar ou não pontuei aqui no vídeo, vocês podem também estar comentando aqui embaixo. Fiquem à vontade. Se quiserem compartilhar o vídeo, melhor ainda. O canal agradece. E assim a gente sabe que vocês estão gostando dos conteúdos aqui do canal. Então, um beijo e até a próxima.